Bom, pessoal, então conforme eu avisei vocês no dia de ontem, avisei pelo canal do Telegram, avisei pelo canal do WhatsApp, avisei pela aba comunidade aqui no YouTube, é feriado, mas tem vídeo normalmente, só que um vídeo com uma quantidade um pouco menor de temas. Ao invés de um vídeo com 5 temas, como é normalmente, hoje eu faço um vídeo com 3 temas, conforme eu costumo proceder em todos os feriados. Ao invés de 5 temas, 3. Aí estão os temas que serão discutidos no dia de hoje, os 3 temas que eu comentei com vocês. 2 deles estão em vermelho, que são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte. Lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: A Rússia teme o uso do nacionalismo por parte da OTAN. Coloquei uma foto do Vladimir Putin, porque vamos falar a respeito de alguns posicionamentos do Putin que revelam uma preocupação do governo russo a respeito da forma como alguns setores políticos e sociais da Rússia estão se comportando, porque essa maneira de se comportarem pode ser aproveitada, explorada por setores da OTAN para promover divisão na Rússia, para promover ataques à soberania russa, para promover ataques que coloquem em risco a integridade territorial da Rússia, estimulando sentimentos de separatismo. Ou seja, o Putin o Putin e o governo Putin, né? E o Putin se pronunciou sobre isso, fez uma leitura a respeito do panorama que revela preocupações. Por quê? Porque a OTAN é extremamente habilidosa no uso dessas pautas nacionais e étnicas para promover divisões de estados soberanos. Tanto é que foi ontem, se eu não me engano, foi ontem mesmo que eu discuti com vocês, que a Rússia continua questionando internacionalmente os ataques que a OTAN promoveu na Iugoslávia. E quando a gente rememora os ataques à Iugoslávia, não são só os ataques militares, mas sim todos os métodos que foram levados a cabo pela OTAN para estimular sentimentos nacionais e promover a separação, a fragmentação da Iugoslávia. Ou seja, a leitura daquilo que aconteceu naquele momento é muito importante para entender os métodos que a OTAN utiliza para fragmentar estados soberanos quando esses estados são adversários dos interesses da OTAN ou dos interesses das oligarquias financeiras britânicas e estadunidenses. Então, fazendo uma leitura do panorama, fazendo uma leitura histórica e uma leitura do atual momento da Rússia, o governo Putin fez algumas falas importantes, já que a Rússia, logicamente, está na alça de mira, um dos principais adversários. Tanto a Rússia quanto a China são os principais adversários do projeto da OTAN. E aí o Putin fez algumas colocações sobre isso, colocações que são muito prudentes. Porque dado o tamanho da Rússia e a quantidade de povos que a Rússia abriga, a quantidade de povos que vivem na Rússia, de credos diferentes, etnias diferentes, de concepções políticas e sociais diferentes, mas todas integradas pelo Estado russo, não convém abrir brechas para esse tipo de oportunidade. Isso também funciona como um alerta do Putin para certos setores, algo do tipo: parem de fazer isso aí, porque isso aí vai dar problema para a Rússia. Falam em Rússia acima de tudo e falam em Rússia para os russos, como o Putin criticou, mas estão colocando a Rússia em risco, a integridade territorial russa, a paz social e política da Rússia em risco, a soberania russa, quando se pronunciam dessa maneira. Então é uma advertência que ele está fazendo, não só para a OTAN, do tipo: estamos ligados no que está acontecendo e sabemos que vocês podem explorar, como também para esses setores. Ó, pessoal, vamos baixar a bola aí que a coisa não é bem por aí. Trago a seguinte matéria. Os slogans Rússia para os russos e todo tipo de posicionamento semelhante são alarmantes, segundo Vladimir Putin. Então até coloquei uma foto aí do Putin um pouco mais preocupado, aí olhando de maneira um pouco mais
reprovando certos comportamentos aí, né, para esses setores que estão colocando realmente a integridade territorial russa em risco, muito embora pareça ser justamente o contrário quando esse pessoal se pronuncia Rússia acima de tudo, mas estão botando a Rússia em risco quando se pronunciam dessa forma. Por quê? Trago aí 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. O Putin destaca que a Rússia é o lar de quase 200 grupos étnicos diferentes, e ali estão muitos credos religiosos. Não tem como criar uma concepção unitária de uma Rússia homogênea com a mesma percepção política, social. Política sim, porque tudo é Rússia, mas o mesmo conjunto de valores e uma certa percepção de crença. Por quê? Porque a Rússia é muito diversa. Então, essa ideia que alguns defendem de a Rússia é isso aqui e não aquilo ali, gera problemas. A Rússia tem que ser só com este credo e com esse conjunto de valores, caso contrário não é Rússia. E toda essa maioria que eu concebo como privilegiada está acima daquela. É essa conversa aí que o Putin não está gostando. E faz um bom tempo que eu tenho discutido com vocês aqui, desde o início do canal, que eu exponho esses setores aí mais extremistas da Rússia, esses setores ultranacionalistas, como setores muito, muito, muito perigosos, tá? Muito perigosos. Por quê? Porque eles criam um discurso muito divisivo e altamente excludente que é fragmentário. Lembrando que, se vocês observarem a situação da Ucrânia, o que levou regiões da Ucrânia, populações de certas regiões da Ucrânia a decidirem se desligar da Ucrânia e fazer parte do Estado russo foi justamente esse tipo de discurso. Ucrânia para os ucranianos e uma certa percepção, isso pior de tudo, porque tem setores ucranianos que são nazistas e tem um discurso de pureza racial ucraniana, seja lá o que isso signifique. Aí excluem grupos etnicamente russos, grupos etnicamente húngaros, criam um caldo de ódio e divisão na sociedade que é muito pernicioso. Tanto é que a gente viu que, logo que esses setores subiram ao poder a partir do Euromaidan, a Crimeia já saltou fora, a população da Crimeia já fez questão de não fazer mais parte daquilo. A forma como esses setores na Ucrânia trataram as populações na região do Donbass, Lugansk e Donetsk, foi fundamental para que essas regiões deixassem de fazer parte da Ucrânia. Então, o que o Putin observa aí não é só uma observação histórica sobre as brechas que a OTAN pode aproveitar, mas sobre a própria forma como a Ucrânia se comportou, e isso levou à dissolução do Estado ucraniano, que é o que a gente está vendo aí. Pode restar muito pouco da Ucrânia para contar a história. Então convém se antecipar a isso. E faz tempo que eu discuto aqui sobre o risco desses setores, que são setores extremistas, que são setores ultranacionalistas com discursos que são ruins para a Rússia. Claro, esses setores apoiam o governo Putin, porque o Putin acaba tendo o apoio de vários setores diferentes. O governo Putin, na verdade, acaba sendo uma síntese dos variadíssimos setores sociais e políticos da Rússia. A partir do momento em que o Putin passa a ser governante de apenas uma parcela da sociedade, ele vai perder todo o resto. E é sobre isso que ele está falando aí. Então, quando a gente vê falas do Putin, tem certos setores que exploram mais algumas falas, tem outros setores que exploram outras, mas ele faz falas muito variadas e dificilmente apelando para o chauvinismo. A gente dificilmente vai ver o Putin fazendo isso. Por quê? Porque esse tipo de chauvinismo ultranacionalista, ele é divisivo. Letrinhas azuis. A ideia de que uma maioria étnica merece mais direitos é muito perigosa. Isso abre brechas para a OTAN trabalhar em cima daqueles setores que se sentem excluídos. E lógico, se a Rússia passar a dar mais projeção a certos setores da sociedade russa, os outros vão se sentir excluídos. E a partir daí, a OTAN consegue trabalhar em cima do discurso das minorias e da pauta de separatismo, independências, etc., e vai fragmentando o Estado russo. Ou seja, o trabalho do governo Putin é um trabalho complexo. Ele fala de um Estado multiétnico ou de um Estado multinacional, porque não no sentido de multinacionais, né, de empresa, mas no sentido de haver ali muitas concepções diferentes, credos e etnias diferentes. Não dá para adotar um discurso generalizante e homogêneo, entendeu?
Isso acaba se tornando muito perigoso e divisivo, e lógico que a Rússia nem sobreviveria se adotasse esse tipo de conduta. Letrinhas azuis. O Putin disse se sentir alarmado com vivas patrióticas, né? E por enxergar nesses vivas patrióticos, ou nesses vivas patriotas aí, um elemento divisivo, e aí o nacionalismo foi usado pela OTAN para dividir a Iugoslávia, que é o que eu comentei com vocês a princípio. Começa a haver um discurso baseado em esses são privilegiados e aqueles não, levantem-se contra isso, e aí começa todo um discurso de fragmentação. E aí quanto mais dividido, tanto mais fácil de controlar. Imaginem vocês a sede que a OTAN, que os interesses britânicos e estadunidenses não têm, de dividir um território daquele como a Rússia, com tantas etnias diferentes e daquele tamanho, com tantos recursos. Estamos falando aqui de interesses. Claro que a OTAN se projeta como aquela que defende a autodeterminação dos povos, mas isso é um discurso para dividir, e no final das contas nem importa muito como aquela população vai ficar depois. Percebam o caso da Ucrânia. Houve uma defesa da Ucrânia, porque a Ucrânia vai ser protegida contra a Rússia, e a Ucrânia está completamente destruída. E políticos dos Estados Unidos seguem defendendo. Você tem que lutar até o último ucraniano. Vocês são ferramentas. Por isso que quando a gente observa a situação, a forma como os Estados Unidos e setores transnacionais observam e se intrometem nas questões indígenas aqui no Brasil, é de se preocupar. Por quê? Porque esses caras não estão preocupados realmente com a forma como as sociedades indígenas no Brasil estão. A sua saúde, o seu bem-estar, o seu nível de inserção na sociedade. Estão preocupados em usar aquela pauta para dividir, para ocupar territórios, para se apresentar como parceiros, quando na verdade estão ali apenas promovendo cisânia no país. Por isso não é possível e não é admissível por parte de Estado algum deixar uma parcela da sociedade tão abandonada a ponto de ela poder ser alvo desse tipo de propaganda. Assim como não se deve deixar crescer no seio de uma sociedade um discurso que coloque parcelas da sociedade acima de outros. É um trabalho muito difícil e lógico, quando a gente fala de uma sociedade multiétnica e com vários credos, como é o caso da Rússia, o trabalho é muito mais complexo. Por isso que o Putin levantou essa lebre. Gente, vamos parar com essa palhaçada aí, chauvinista, porque isso aí não vai levar a lugar nenhum. Parece que aparentemente vocês estão querendo ajudar, mas vocês não estão ajudando, vocês estão atrapalhando com essa bobagem aí de Rússia para os russos. Aí pode acontecer o que? A OTAN capitalizar em cima desses setores, de certos setores que querem mais projeção, e começarem a abordar o Putin como uma espécie de traidor da causa nacional. E aí lá se foi a Rússia. E vez ou outra eu vejo na rede, até em comentários que aparecem aqui, o Putin deveria agir dessa forma. O cara nem é russo, mas ele está seguindo a linha de certos setores russos muito perigosos. Quando teve aquele episódio do grupo Wagner lá, aquele motim contra o Sergei Shoigu, não foi contra o Putin, foi contra o Sergei Shoigu, foi contra o Ministério da Defesa. Eu vi que muita gente comentou assim, do tipo, não, o Putin tem que endurecer, tem que descer, tem que ser... A forma como o governo russo conduz as coisas está mantendo essa unidade mesmo num período muito difícil. Se grupos mais extremados chegarem ao poder, é aí que está o risco, porque são grupos muito divisivos. Basta ver o equilíbrio frágil que Israel conseguia manter anteriormente, e quando grupos extremistas sionistas chegaram ao poder, ainda que o projeto liberal sionista seja perigoso para os palestinos, quando os grupos extremistas sionistas chegaram ao poder com Ben-Gvir, Smotrich, e colocaram em prática aquele tipo de atuação política, olhem o que virou Israel. Mesmo antes desse episódio da faixa de Gaza aí, a sociedade israelense estava completamente dividida, porque esse pessoal trabalha nessa linha. Todo esse papo de isso acima daquilo, aquilo acima daquilo outro, é um papo sempre divisivo, embora se apresente como unitário. Não é unitário, porque gera muita divisão. O que o Putin está falando é, vamos parar com isso aí que não é bem por aí as coisas.
Mas esses são setores barulhentos e complicados e que estão na base do governo Putin. Tanto é que quando eu falo da figura algumas figuras políticas na Rússia que têm um discurso mais extremado, que são base do governo, como o caso, eu estava tentando lembrar o nome do cara, do Medvedev, pô, eu fiquei falando até lembrar o nome do cara. O caso do Medvedev, que é ex-presidente da Rússia, mas faz parte do governo Putin, parece que o Medvedev ele é um cara que está tentando fazer mais barulho com o Putin. Não vejo por aí, porque normalmente ele é pé na porta e soco na cara. Mas me parece que o Medvedev ele cumpre um papel no governo Putin, nesse arranjo, que é dialogar com esses setores mais extremados. Do tipo, tem governo Putin para todo mundo, entendeu? E aí o Medvedev está sempre lá com aqueles discursos radiativos dele, porque ele está sempre falando de ataque nuclear, né? Porque ele tem esse papel, e é um papel importante, porque se esses setores não estiverem com Putin, eles vão estar contra o Putin. E normalmente esses setores ferram tudo, tudo. Ao longo da história, esses setores ultranacionalistas sempre ferram tudo. Se esses caras sobem ao poder e colocam em prática o seu projeto puro e simples, a nação vira uma pilha de escombros. Sempre é assim. A gente viu o caso da Alemanha. A Alemanha nazista. Esses caras, que ali também é um caso extremo disso, mas a Alemanha virou literalmente uma pilha de escombros. Aí o Putin já está, né? Letrinhas vermelhas. Alas ultranacionalistas que hoje apoiam o Putin são muito perigosas para ele próprio. Porque o Putin é a síntese de vários setores diferentes. O governo russo, não só o governo russo, como qualquer governo, deve ser a síntese. Deve buscar governar para a maior quantidade possível de pessoas e, claro, seguindo uma lógica soberana. Para setores que querem trair os interesses soberanos, não dá para governar, porque daí senão tu vai dissolver. Agora, falando em termos de uma sociedade que quer um rumo soberano, tem que governar para a maior parte das pessoas possível. E conseguindo atender os variados interesses. É muito complicado essa costura, mas quanto mais habilidoso for um governo neste trabalho, tanto mais unidade consegue. Já que estamos falando da Rússia, e já falamos da Ucrânia, vamos continuar nessa conversa de Rússia e Ucrânia aí. Traga a seguinte matéria, e OTAN e etc. Traga a seguinte matéria. A Letônia opõe-se ao envio de tropas da OTAN para a Ucrânia. É um país báltico que já dá um passo atrás, do tipo, opa, o pessoal foi longe, mas aquilo ali não era para valer. Por quê? Porque aquilo ali é arriscado. O que os países bálticos já devem entender, não vou dizer precisam entender, porque seria a arrogância da minha parte dizer o que os países bálticos devem ou não devem fazer. O que eles já devem ter entendido é, se houver um arranca-rabo ali entre a Rússia e a OTAN, eles estão na linha de frente, entendeu? Eles são mais do que a linha, eles são quase o escudo da linha de frente. Eles vão ser os primeiros. Sabe aquele pessoal que nos filmes sai correndo assim, gritando, e são os primeiros a morrer? São os países bálticos. Então a Letônia, ela diz, opa, vamos segurar o facho aí, porque senão vai dar problema. A matéria continua. A primeira-ministra Cilina diz que os aliados ocidentais devem se concentrar na aquisição e entrega de armas e munições que a Ucrânia precisa urgentemente para se defender da Rússia. Ou seja, segue o lance lá na Ucrânia, vamos fazer o máximo que der ali e não vamos falar de envolvimento maior. Por quê? Porque isso pode levar a um conflito, e se houver um confronto direto entre a Rússia e a OTAN, nós aqui no Báltico somos linha de frente. Quando a gente estiver organizando as coisas, a Rússia já passou por cima, entendeu? Porque estão muito expostos, né? Estão super expostos ali a investidas russas e é muito difícil de impedir. Até porque tem a Rússia por aqui e a Bielorrússia fechando o cerco. É muito complicado, né? Já vou mostrar o mapa para vocês de novo aí. Letrinhas verdes. Em caso de guerra, países bálticos estão vulneráveis a incursões russas e bielorrussas, né? Porque a Bielorrússia é aliada da Rússia. E não vai ver a brincadeira acontecendo sem querer participar também, né? Então percebam ali, ó, Estônia, Letônia e Lituânia, tá? São os três ali. A Letônia eu pintei em laranja um pouco mais escuro do que os outros. A Polônia é o outro país da OTAN. Tem muito mais países da OTAN, mas eu destaquei só os que estão mais no entorno ali. A norte, a Finlândia, Báltico.
é Báltico. A Finlândia é a OTAN, só que não tem conexão por terra. Aí acontece o quê? Se houver qualquer entreveiro, a Rússia já vai lançar uma operação ali na Letônia, na Estônia, na Lituânia e vai faturar, vai liquidar a fatura, entendeu? Aí, aquele pedacinho de terra verde ali, pintado de verde, que tem entre a Lituânia e a Polônia, é Rússia, é Kaliningrado. A Rússia não faria tanto uma operação no Báltico por temer esses três países, mas por temer a integridade de Kaliningrado, para poder criar uma ponte por terra para Kaliningrado. Aí ficaria muito difícil da Polônia fazer alguma coisa ali, por terra. A situação é essa. Por isso que a Letônia está dando um passo atrás e Estônia e Lituânia celebraram as falas do Macron sobre tropas e a Letônia me pareceu um pouco mais tímida nesse sentido. A Estônia principalmente, né? A líder política da Estônia fez falas muito parecidas com a do Macron, diga-se de passagem. Até porque ela postulava cargos ali mais importantes de maior projeção, ou na OTAN, ou na União Europeia, mas o pessoal preferiu deixar esse pessoal no segundo plano. E aí tem um risco também, porque os líderes dos países bálticos ficaram muito insatisfeitos com isso, viram o risco de deixar certos setores num segundo plano, ainda que sejam países soberanos e não minorias dentro de um Estado. O risco que a OTAN tem de deixar esse pessoal em segundo plano é esse pessoal desgarrar do projeto. Letrinhas azuis. A fala de Macron vinha repercutindo bem em países vizinhos da Letônia. Repercutiu bem na Estônia, repercutiu bem na Lituânia, repercutiu bem, aí nem falando lá mais ao norte, mas descendo um pouco para o sul, da República Tcheca, repercutiu bem na Moldávia, tanto é que teve acordo com a França. Já que a França, com esse tipo de discurso mais hostil, de colocar tropas na Ucrânia, posa de um aliado fiel para a hora H contra a Rússia, ou seja, a gente não vai deixar vocês na mão. A gente sabe muito bem que isso tudo é gogó. Na hora do vamos ver é que a gente realmente vai ver se a França vai colocar em prática. Não acho que a França tenha condições militares, políticas e financeiras para bancar uma guerra contra a Rússia. Não acho. Não acho que seja para valer. Acho que foi um blefe muito perigoso, mas que acabou rendendo o resultado, porque né, é uma jogada arriscada, mas que pode ou não render. E rendeu. Acho que, ao meu ver, a França saiu, digamos assim, ela saiu com uma projeção maior e ela abriu mercados para sua indústria bélica. Talvez a Letônia tenha percebido isso. Opa, aquilo ali era só um blefe. E aí, agora que a poeira está baixando, está vendo a gravidade da coisa toda. Letrinhas vermelhas. É provável que a ficha esteja caindo sobre a França e estar apenas abrindo mercados para suas armas, para sua indústria bélica. Por isso essa cartada, olha, seja um aliado fiel da França que não vai faltar, e que não vai faltar na hora H armas, munições e todo o suporte possível. Por quê? Porque existe um questionamento sobre os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos não estão aprovando mais apoio para a Ucrânia. O Congresso barrou. De forma que os Estados Unidos parecem aqueles que chega na hora H eles saltam fora. O que não é mentira. O que não é mentira. Um dos episódios mais destruidores de imagem para o Biden foi o episódio do Afeganistão. Aquela retirada como se deu, que deixou para trás uma galera desesperada que só faltou se pendurar nas asas dos aviões para sair voando lá pelo aeroporto do Afeganistão, revelaram muito porque tinham medo, porque muitas daquelas pessoas que queriam até ir dentro da turbina do avião, isso não é possível, foram pessoas que colaboraram com os governos estrangeiros que administraram o negócio da droga no Afeganistão, porque o Afeganistão tinha ali como intuito principal a questão do narcotráfico. Era a maior parte da heroína consumida na Europa. A partir do negócio do ópio e assim por diante. Tanto é que o Talibã subiu ao poder e já devastou esse negócio. Já reduziu em 95% a questão do narcotráfico ali no Afeganistão. Tanto é que Mianmar hoje é o principal produtor de ópio e fonte de drogas aí, não só de drogas, como de outros derivados do ópio, mas Mianmar ultrapassou. E percebo que Mianmar tem crescimento de grupos rebeldes
que são contra o governo de Mianmar, que certamente estão em associação com forças dos Estados Unidos, que usam esses grupos para quê? Para conseguir gerar o seu negócio do narcotráfico, com que bancam muitas operações. O Talibã já foi aliado da CIA, por exemplo, mas aí foi se desgarrando, desgarrando. Quando o Talibã resolveu colocar fim ao negócio da droga, foi aí que teve intervenção dos Estados Unidos no Afeganistão, né? E o terrorismo, né? Isso aí é outra conversa, né? Esse aí é o discurso oficial, né? O principal objetivo no Afeganistão sempre foi o negócio da droga. Pesquisem aí sobre o negócio da droga no Afeganistão. Continuamos a falar de OTAN e Rússia. O general do Reino Unido admite, o vice-chefe do Estado-Maior do Reino Unido admite que militares não poderiam lutar contra a Rússia por mais de 2 meses, se eu não me engano. Alguns meses está nessa matéria aí. Tem uma fila enorme de países que já diz que não aguentaria semanas, dias, meses, horas, varia de país para país contra a Rússia. Somando todo mundo, talvez eles aguentem uns 2 meses contra a Rússia. Num confronto total. Né? Guerra, começou, não dura muito. E essa foi a vez do vice-chefe do Estado-Maior do Reino Unido, matéria da mídia ucraniana, que ninguém vai dizer que isso aqui é mídia russa, né? É a mídia ucraniana. Então, que não me venham aqui, isso aí é desinformação do Kremlin, na mídia ucraniana. Então, o vice-chefe do Estado-Maior do Reino Unido frisou que os arsenais estão esgotando por causa do apoio à Ucrânia. Então, um confronto indireto ou semidireto entre OTAN e Rússia já foi muito indigesto para a OTAN. Imagine um confronto direto, onde aí tem que ter uma quantidade muito maior de munições e armas, porque existem muito mais frontes. E aí, claro, muita gente não vai ficar olhando ali, né? Se tiver guerras mundiais, entra um, puxa o outro, que puxa o outro, que puxa o outro, que puxa o outro. E aí a coisa acontece. Aí ela ganha outra projeção. Mas se houvesse um confronto direto, o Reino Unido já está dizendo, não, a gente não peita, a gente não consegue porque não tem condição. Porém, letrinhas azuis ali, o vice-chefe do Estado-Maior destacou que qualquer guerra seria sempre feita junto com a OTAN, ou seja, a gente não ia fazer sozinho, porque não consegue. Ou seja, sem a Europa continental, o projeto britânico-estadunidense se desfaz. E por isso que é importante que a Europa continental desgarre do projeto da OTAN. Por isso que as brigas ali, os atritos entre a França e os Estados Unidos são muito importantes, porque é preciso tirar um do lado do outro e fazer com que eles atritem. Mas daí torce para a França ou para os Estados Unidos? Torce pela briga. Tá? Estados Unidos não dá e França é um país historicamente colonial e ainda hoje colonialista. Torce pela briga, porque você já divide a OTAN. Então, sem a Europa continental como mula de carga, o projeto anglo-yankee ele se desfaz. Por isso que é preciso que a Europa continental ganhe mais autonomia nesse processo. Não porque a gente está aqui defendendo a Europa continental, mas porque a autonomia dela reduz a hegemonia ou destrói a hegemonia da OTAN, a hegemonia britânica estadunidense, e isso abre espaço para a emergência de outras forças. Por isso que se fala de uma multipolaridade. Mais uma matéria, última matéria sobre esse primeiro conjunto de discussões. A Rússia diz que evidências ligam agressores das salas de concertos, também conhecidos como terroristas, que inclusive foram protegidos pela mídia, que não gostou, né, dos maus tratos que eles sofreram. Né? Houve uma discussão muito maior do que deveria sobre isso, né? Só porque era a Rússia. O pessoal defendeu o terrorista. Né? A gente vê como existe uma preocupação extra desse pessoal quando o terrorismo é contra a Rússia. Agora, trucidar milhares de civis na faixa de Gaza é algo aceitável porque estão lutando contra o Hamas, que aí esses caras chamam em massa, a bolha da OTAN considera terrorista, e pode destruir toda a faixa de Gaza. Continuamos, letrinhas vermelhas. Isso é um fato importante. A Rússia diz que evidências ligam agressores das salas de concerto a nacionalistas ucranianos. Desde o início a Rússia falou que não tinha por que duvidar de conexões, por causa do momento que é totalmente plausível pensar isso. E a Rússia está atrás desses indícios, dessas provas.
Letrinhas vermelhas. Grandes somas de dinheiro teriam sido transferidas desses grupos ucranianos para terroristas. Letrinhas verdes. Lembrando que os terroristas tentaram fugir pela fronteira com a Ucrânia, da Rússia pela fronteira com a Ucrânia. Aí o chefe de segurança na Rússia, ele falou que os caras seriam celebrados como heróis lá na Ucrânia. Só que teve um camarada que comentou, eu acho que eles iam matar os caras lá, iam queimar arquivo, que é uma boa tese também. Vai acreditar na OTAN, na Ucrânia? Porque para esses caras não bater com a língua nos dentes, né? Vamos para o outro fronte, tá? Lá no Oriente Médio, massacre na faixa de Gaza. Trago o seguinte título: mais indícios de ataques a civis israelenses por parte de forças militares israelenses. Sim, eu vou continuar falando do protocolo Aníbal aqui. Trago a seguinte matéria: outro soldado israelense admite ter implementado a diretiva Aníbal em 7 de outubro. A matéria continua. O capitão Bar Zonshine relata ter disparado projéteis de tanques contra veículos que transportavam civis israelenses em 7 de outubro. Ele atirou contra civis? Não. Ele atirou contra veículos onde estavam civis. Isso aí entende que é uma coisa sutil? Aí as matérias dizem, não, ele não disparou contra os civis, ele atirou contra o carro com tanques onde estavam civis. Então eles dispararam contra civis. Trago o seguinte, ali no mapa a faixa de Gaza circulada em vermelho, trago 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. Já falei outras vezes, mas repito, o protocolo Aníbal visa matar reféns para evitar que sejam capturados. O protocolo Aníbal é uma diretiva militar, ou seja, quando um militar é capturado, para evitar que ele seja usado como moeda de troca ou para extração de informações, e os próprios parceiros militares matam esse cara para que ele não seja usado, para que não possa ser usados como peças, como eu coloquei ali, entre parênteses. Só que ele é um protocolo voltado ao meio militar. Só que o que a gente está vendo acontecer em Israel é que isso pode ter sido expandido para civis, o que é muito grave. Muito grave, porque isso está autorizando o Estado de Israel a matar seus próprios civis em certas circunstâncias, para que eles não virem reféns. Isso é muito grave, é uma discussão que na mídia corporativa eu ainda não vi. Ela até, né? A gente sabe que muita coisa não acontece na mídia corporativa. Mas aqui eu não vejo nem assim, nem um fiapo dela passar perto da mídia corporativa. Inclusive, até a mídia alternativa muitas vezes evitam isso aqui. Essa conversa sobre o protocolo Aníbal, que é uma discussão importante. Porque isso aqui tem tudo a ver com a forma como Israel pode estar tratando os reféns. O desleixo de Israel sobre os reféns pode ser muito mais do que desleixo. Pode ser um movimento deliberado para matar os reféns. É por isso que eu estou levantando essa questão da suspeita sobre o uso do protocolo Aníbal contra civis. Isso é muito grave. A gente está autorizando aqui o Estado de Israel a matar seus próprios civis em certas situações. Letrinhas azuis. A diretiva militar foi expandida para abarcar civis, ou teria sido expandida para abarcar civis. Tanto os ataques na festa rave, quanto nos kibbutz. Isso aqui é nitroglicerina pura, né? E já teve discussão sobre isso aqui na mídia de Israel, não é só... Essa aqui que eu estou trazendo, no caso, é um portal bem interessante, né? Você vai dizer, esse é portal palestino, né? Toda mídia alternativa, para certos setores, sempre é ligada, né? Eles criam, todo grupo é ligado a alguém, lógico, mas eles sempre criam uma grande conspiração, assim, né? Assim como o meu canal, né? O canal eu já fui associado a todo tipo de grupo possível aqui. Ao Talibã, ao Hamas, à Rússia, a Venezuela, Cuba, a Nicarágua, é uma lista, a China, a Coreia do Norte, eu já fui associado a todo tipo, assim, pessoal, eu já falei, não, eles não parecem nem assim, pessoas normais, eles parecem pessoas normais que estão comentando um vídeo de geopolítica, parecem agentes de viagem, porque eu fui mandado para tanto lugar aqui já, que é uma coisa de louco. Letrinhas azuis. Esse protocolo Aníbal explicaria a pouca importância que Israel dá aos reféns. Isso já foi denunciado pelos reféns.
Alguns reféns que foram libertados já denunciaram, embora a mídia corporativa tenha abafado isso, denunciaram que houve abandono. As famílias dos reféns estão protestando por causa do abandono de reféns, dos reféns israelenses. Então, a pouca importância Israel dá aos reféns ao bombardear indiscriminadamente Gaza. Então os caras estão nem aí se tem refém, entendeu? Porque se tiver um refém lá, a gente já acaba com isso. Porque pode ser parte do protocolo Aníbal estendido, entendeu? Porque o Israel vê os reféns como peças do Hamas. Percebam o problema que são os reféns para o Estado de Israel. Protestos, tem que agir com mais cuidado, embora não esteja, mas deveria. Se o Hamas por acaso tivesse colocado os reféns em prédios, eles já teriam sido todos derrubados. Nem sei a quantidade de reféns que Israel já não matou. Letrinhas vermelhas. Parte das mortes de israelenses que Israel atribui ao Hamas, aqueles números que Israel cita, e uma parte não desconsiderável, foi promovida pelos seus próprios militares. Com certeza. Continuamos na região. Uma especialista da ONU, que é a Francesca Albanese, uma especialista da ONU que determinou que Israel estava cometendo genocídio em Gaza na quarta-feira, disse que enfrentou ameaças por causa do seu trabalho. Sim, os caras foram lá na África do Sul ameaçar as relações exteriores da África do Sul e a família dela, né? Mas insistiu que isso apenas a deixou mais determinada a seguir em frente. Letrinhas verdes. O Departamento de Estado dos Estados Unidos acusou a Francesca Albanese de ter histórico antissemita, que é aquele escudo que é utilizado sempre que o Estado assassino de Israel é criticado, que é um movimento antissemita. Os palestinos são povos semitas, de origem semita. Israel está matando muitos palestinos. A gente pode dizer que o Estado de Israel é antissemita. Isso pode ser dito, pode ser dito. Até porque uma parte considerável da sociedade israelense é de origem europeia. Então a gente vê ali um movimento real antissemita. Agora, alguém que critica assassinatos de civis não pode ser chamado de antissemita. Até porque essa pessoa está defendendo povos de origem semita, que são os palestinos. Então toda essa farofada que Israel faz para se julgar o controlador dos conceitos históricos, o dono da verdade histórica, é algo muito perigoso. Não dá para deixar Israel no monopólio da verdade. E muito menos os Estados Unidos defendendo Israel. Por quê? Porque isso tudo cria um sistema de silêncio e constrangimento, que ninguém pode criticar Israel quando ele faz com os palestinos a mesma coisa que os judeus sofreram lá nas mãos do Hitler. Então não dá para admitir isso aí, é antissemita, eu não vou falar mais nada. Porque muita gente não fala porque tem medo disso. E não dá para deixar isso acontecer, tem que falar. Porque quanto menos gente fala, mais esse discurso cresce, entendeu? Israel não é o dono da verdade. Não é o controlador dos conceitos sobre o que é genocídio e o que não é. Porque Israel, ele se julga dono do conceito de genocídio. Só ele pode dizer o que é genocídio e o que não é. E ninguém pode apontar Israel quando assassina civis, né? Nem os seus próprios, como eu acabei de falar aqui. Letrinhas azuis. Albanese já apontou a responsabilidade de Israel pelos ataques do Hamas, dada a conduta de opressão aos palestinos. Ou seja, a Albanese apontou isso. Israel plantou isso aí. Foi isso que ela falou. É esse o histórico antissemita da Albanese? Ela apontar a violência do Estado de Israel contra os palestinos como um elemento gerador de mais violência? Matéria da mídia israelense. Depois de cancelar a viagem de importantes assessores a Washington, Netanyahu agora tenta reagendar, que é aquela conversa sobre como é que vai ser as operações em Rafah. Aí, como os Estados Unidos não bloquearam a resolução de cessar-fogo em Gaza, que até agora não gerou nenhum efeito visível, Israel não respeitou nada depois daquilo ali, o Netanyahu resolveu desmarcar a reunião, só que agora ele quer remarcar. Então aquele movimento que ele fez foi para jogar pasto para gado, entendeu? Extremista, que é o que eu comentei.
Letrinhas vermelhas. O Netanyahu cancelou a primeira delegação para fazer um aceno a setores extremistas sionistas, algo do tipo, eu vou retalhar os Estados Unidos porque eles não nos blindaram ao não vetar esse cessar-fogo temporário. Só que agora ele tem que se comportar de acordo, porque bancar sozinho as operações em Rafah, não sei se ele vai bancar. Ele precisa de alguém para abraçar com ele. E sem autorização dos Estados Unidos ali não vai rolar. Letrinhas verdes. Israel quer costurar com os Estados Unidos uma estratégia para reduzir danos de imagem por ataques a Rafah. Já se propôs até os guetos lá para colocar palestinos, né? Ilhas humanitárias antes de atacar Rafah. Isso é uma proposta mais absurda do que a outra, né? Agora a gente vem para a América do Sul. Vamos falar um pouco sobre os atritos entre a Venezuela e a Argentina. Mais uma vez o Milei criando problema. E outra, existe um grande momento, existe um momento de grande trabalho da mídia corporativa e de setores políticos e econômicos para constranger governos a pressionarem a Venezuela por causa das suas eleições. Eu acho que isso já está muito claro quando a gente liga a TV e a gente vê que existe um grande, sempre tem, mas entraram num momento blitzkrieg contra eleições na Venezuela. O Brasil andou se pronunciando sobre isso. Acho que o Brasil deveria ficar de fora disso aí. Acho que ele não deveria fazer esse trabalho, porque há uma evidente pressão para que a Venezuela seja pressionada. Gostem vocês ou não do governo venezuelano, tá? Mas a existência de forças como Venezuela, Nicarágua e Cuba na região são fundamentais para o equilíbrio de forças. São forças que não dobram e geram um temor regional nos Estados Unidos. Então, a partir do momento que a Venezuela for sabotada e o seu regime cair, vai haver um desequilíbrio de forças. Inclusive para outros setores mais brandos poderem atuar. Porque tem esses setores mais brandos de centro-esquerda que ficam assim, mas o Maduro não sei o que mas o Maduro não sei o que. Se o Maduro cair, vai ficar difícil até para ti. Porque todo o ambiente fica mais desequilibrado, entendeu? Então não convém fazer um trabalho da OTAN. Se não quer ajudar, não atrapalha. Diz, não sei, isso é uma questão da Venezuela. Porque existe uma pressão para que o governo se comporte, é democracia, Tanto é que a gente vê o cachorro da OTAN aí, que é o Javier Milei, em grandes atritos. Aí o cara xinga o Maduro, o cara ataca a Venezuela, o cara vai lá e xinga o Gustavo Petro na Colômbia, que é de centro-esquerda e é ultramoderado, para ver como a coisa não... Os caras não vão pegar só quem é Maduro, o Daniel Ortega na Nicarágua, o governo cubano, não é só esse que fica na alça de mira, todo mundo fica. Então, o cara, quem muito se curva mostra a bunda, entendeu? Aí o Petro foi falar de Israel e já tá tomando pedrada lá, do Milei. Tanto é que tá tendo problemas ali entre Argentina e Colômbia. Aí o Milei atacou lá o presidente mexicano. Então esse Milei é uma peça da OTAN. Ele é uma peça dos interesses britânicos e estadunidenses e ele admite isso. Subiu o governo para alinhar a Argentina, Estados Unidos, Reino Unido e Israel. O cara fez um ataque por procuração ao governo colombiano. Porque o governo colombiano critica o Estado de Israel. Traga a seguinte matéria. Tensões Argentina-Venezuela aumentam após a briga diplomática. O que aconteceu? Letrinhas vermelhas. A Argentina ofereceu abrigo em sua embaixada na Venezuela a opositores políticos de Maduro. Ou seja, é uma intervenção direta nas questões políticas da Venezuela. Então existe um trabalho conjunto e daqui a pouco, se o Brasil não cuidar, o que ele vai se ver? Ombro a ombro com o Milei. É isso que o Brasil quer? Se vê operando ainda de uma maneira soft junto com a diplomacia argentina, que é uma diplomacia cachorro da OTAN? Então é fugir dessa temática. Se não quer se comprometer, porque a mídia vai cair em cima, porque tem medo de popularidade, então não jogue contra, pelo menos, entendeu? E agora estou fazendo uma crítica, né? Eu falei, quando tem coisas elogiáveis, são elogiáveis, posicionamento sobre a Palestina, espaços que podem ser explorados ali
na questão militar com a França, mas com muito cuidado, porque está conversando ali com gente muito bandida. Mas como a França está em atrito com os Estados Unidos, existe espaço para a questão do submarino nuclear, principalmente, já que, né, teve todo o caso com a Austrália lá, então a França já está tentando buscar alguma coisa alternativa. Só que aí tem que criticar, né? Não dá para fazer peso junto com a OTAN, muito menos ombrear com o governo Milei crítica à Venezuela. Já tem bastante gente querendo detonar a Venezuela para o Brasil entrar nessa palhaçada junto, né? Letrinhas azuis. A Venezuela teria respondido, a Argentina acusou, cortando a energia elétrica da embaixada. Por quê? Porque houve, lógico, uma intromissão direta, né? Ora, se o regime político venezuelano vê os caras como não bem-vindos, por que a Argentina vai se meter nisso? Olha o caso da Colômbia aqui, só para. Não está no centro da discussão, mas só para mostrar como o Milei está fazendo bagunça regional. Eu falei que ele seria não ruim só para a Argentina. Ele é ruim para toda a região. Esse cara é um elemento de discórdia. Esse cara foi colocado no poder para gerar bagunça. A Colômbia expulsa diplomatas argentinos após falas de Milei. A matéria continua. O presidente da Argentina chamou Gustavo Petro de assassino terrorista. Durante entrevista, a chancelaria diz que não é a primeira vez que o líder da extrema-direita ofende a dignidade do mandatário colombiano. Fez certo. O governo colombiano fez certo. Aí chamou o presidente do México de ignorante. É um elemento de... Estava conversando com a oposição mexicana há pouco tempo. Esse cara é um elemento de discórdia. Os argentinos não trouxeram só um problema para eles, trouxeram um problema para toda a região com esse cara no poder. Letrinhas azuis. Os Estados Unidos estão pressionando países vizinhos a se intrometerem no processo eleitoral venezuelano. Os Estados Unidos já começou a tentativa de desestabilização. Aí como o Brasil vai fazer isso aí, a gente não sabe, mas o Itamaraty está lá para pensar isso, o governo recebe bem para isso, né? Os diferentes membros do governo ganham e bem para isso, tem todo o tempo para se dedicar a estratégias políticas e devem tomar as medidas cabíveis para evitar ser a alavanca dos Estados Unidos contra a Venezuela. Que seria de uma covardia enorme seguir a maré. Não, eu vou me arranjar por aqui e a Venezuela que se vire para lá. Porque a existência da Venezuela, do governo Maduro, é importante para a correlação de forças. Se o governo da Venezuela cai, o equilíbrio de forças fica muito desfavorável na região. Até para os moderados que não querem se sujar, né? Porque sempre ali, né? Não, mas eu não vou, Venezuela é outra coisa, deixa para lá, né? Letrinhas vermelhas. Não percebe que a Venezuela abre espaço também. Letrinhas vermelhas. A Argentina entregou um avião que a Venezuela comprou de uma empresa iraniana para os Estados Unidos que tinha sido... Estava preso lá nos Estados Unidos, que foi até destruído já o avião. Eu já contei essa história para vocês. Então é mais um desses episódios entre Venezuela e Argentina. Aí, letrinhas verdes, a Venezuela respondeu a esse episódio do avião, cortando o acesso de aviões argentinos ao espaço aéreo do país. Então a coisa ela está cada vez mais turbulenta. E claro, tu pega um cachorro da OTAN, como é o Javier Milei, com todo perdão aos cachorros, mas estou falando pela obediência mesmo, e realmente o cachorro é muito obediente. E mais em termos morais, por favor, peço desculpa a todos os cachorros pela comparação. E ele está em atrito com um dos principais adversários da OTAN na região. Não é à toa. Tanto é que ele ataca o Obrador. Então pode ver que ele ataca só os caras que a OTAN não gosta. Atacou o Petro por causa do lance da Colômbia, de Israel, das críticas do Petro a Israel. O que significa que até os moderados, centro-esquerdistas que não gostam de se sujar, que gostam sempre de ficar ali bem para serem convidados para conversar pela mídia corporativa, né, para poder continuar conversando com os amigos liberais sem ser chamado de comunista, convém, né, entender que a Venezuela é importante para a questão da correlação de forças. E aí chegamos ao momento final do vídeo. Né? No final o vídeo ficou com o mesmo tamanho de sempre, né? Mas com menos temas, mas mesmo tamanho. Momento final do vídeo, momento de passar o chapéu, pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam, querem e podem apoiar o canal. Aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Sempre falo que apenas os anúncios, propagandas que aparecem ao longo do vídeo
não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige. O que mantém efetivamente esse trabalho funcionando é o apoio dado por alguns de vocês, apoio pelo qual eu sou imensamente grato pela confiança no trabalho. Estão aí as 3 formas de apoio, não estão em ordem de importância, todas as 3 são bem-vindas. Escolham uma delas, eu coloco 3 para que vocês possam optar por aquela que for mais prática para vocês. Seja lá que maneira vocês optarem, se quiserem apoiar o canal, vocês podem apoiar com o valor que vocês quiserem, é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser, e os vídeos ficam abertos para todo mundo. O canal é mantido de maneira solidária mesmo, tá? Por quem quer contribuir porque quer, né? E primeira forma de apoio é por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se, que é uma plataforma de apoio financeiro, tá aí o endereço, o link, o site do Apoia-se. Segunda forma de apoio é pela chave Pix, tá? A chave Pix que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular, número do CPF, número do CNPJ como chave Pix, eu uso uma chave de e-mail. Se vocês digitarem lá na chave Pix, escreverem pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro, botão que fica aqui embaixo do vídeo, ajuda pelo YouTube, tem várias faixas de valor, vocês escolhem aquela que for mais, que tiver dentro daquilo que vocês quiserem apoiar. Repito, as 3 formas são bem-vindas, repito também, agradeço aqueles que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.